Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente discuta sobre um tema que talvez seja o tema mais contextualizado e atual que você já viu nesse canal. O nosso tema de hoje é os desafios da educação em tempos de pandemia. Olha que beleza! Esse tema é super atual porque, né, claro, você sabe que nós temos sofrido muito em relação à educação em tempos de pandemia. Quando eu falo nós temos sofrido, eu tenho certeza que nós, professores, temos passado muito aperto em relação ao sistema educacional. Vocês, alunos, têm sofrido bastante com esse novo sistema educacional que teve que se organizar às pressas para atender uma determinada demanda e por isso esse tema aparece para nós hoje, até para que a gente possa também ter uma reflexão a respeito desse grande problema que tem acontecido neste ano de 2020. Já te contei que é um problema, então você já sabe qual deve ser a nossa tese. A nossa tese é uma tese de que realmente há vários desafios relacionados à educação em tempos de pandemia e que há vários problemas no Brasil relacionados à educação em tempos de pandemia. Quando a gente pensa nesses problemas, tem algumas questões que ficariam muito interessantes para a gente discutir na nossa argumentação. Uma delas é o fato de que muitos professores não têm ainda a habilidade para utilizar de recursos digitais, de recursos tecnológicos. Esse seria, gente, o nosso primeiro argumento. É muito interessante que você perceba que nós temos profissionais que trabalham há muitos anos somente na sala de aula tradicional. E essas pessoas, quando vão diretamente para esse formato digital, elas passam por muito aperto durante esse período que deveria existir de adaptação. Esses profissionais acabam sendo muito pressionados a conseguir fazer tudo o que é solicitado, muitas vezes em um tempo muito curto, e aí acabam se atolando nos prazos, no planejamento das aulas e podem, consequentemente, até diminuir muito a qualidade do ensino oferecido, que nós sabemos que é um grande desafio. Outro problema que você pode trazer na sua argumentação seria os desafios das próprias instituições de ensino. Nem todas as instituições de ensino estavam prontas para conseguir oferecer cursos e oferecer o ensino remoto aos alunos. E aí a gente tem um grande desafio porque algumas instituições particulares tinham esse desafio e aí elas tiveram que se organizar às pressas para conseguir oferecer um produto que muitas vezes teve que ser mudado ao longo do processo numa tentativa de adaptar a um padrão perfeito. Mas que mesmo assim, gente, essas instituições conseguiram oferecer para o aluno algum tipo de recurso. Por outro lado, é bem interessante a gente perceber os problemas relacionados às pessoas que estudam em instituições públicas. Tem sido muito comum no Brasil que várias instituições públicas não ofereçam aulas aos alunos nesse período de quarentena, que nós sabemos que acaba sendo uma situação extremamente preocupante. Por quê? Enquanto indivíduos que estudam em escolas particulares continuam tendo acesso, às vezes, normalmente ao ensino, só que de forma remota, outras pessoas de escolas públicas acabam não tendo nenhum acesso. E aí a gente tem um desafio muito grande, visto que, pelo menos por enquanto, não há previsão de adiar o ano letivo, o que acaba sendo um grande desafio e um grande problema para as pessoas, porque, pensa, se todos os candidatos que estão terminando o ensino médio vão fazer o Enem juntos, como que a gente vai fazer, sendo que alguns alunos continuam tendo aulas e outros não? É um grande desafio. Você concorda? Um outro desafio, né, que muitas vezes as instituições elas foram obrigadas, né, nesse contexto, a literalmente eliminar os cursos tradicionais. E aí, quando você tem essa ausência dos cursos tradicionais devido à questão da forma de contágio, isso não é uma questão que foi uma opção das instituições de ensino. Isso não é uma questão que foi uma opção dos próprios alunos. Isso é uma questão de saúde pública. Isso é uma exigência do próprio Ministério da Saúde. Então, as instituições, elas não têm a opção de manter as atividades normalmente. E aí a gente começa a ter empecilhos relacionados até mesmo à contestação de alunos que falam assim: ah, mas eu preciso continuar pagando normalmente a mensalidade? Ah, mas eu devo continuar
frequentando ou sendo aluno de uma instituição que não tem conseguido me oferecer o serviço da mesma forma? Isso é uma nova polêmica que tem surgido nesse contexto e que merece sim ser mencionada. O que a gente pode fazer, gente, pensando nesse tema, em relação ao nosso repertório sociocultural? O que a gente pode trazer? Bom, em primeiro lugar, você pode discutir sobre o seu repertório sociocultural citando o artigo 6º da Constituição Brasileira. O artigo 6º da Constituição, ele fala sobre os direitos sociais. E dentre os direitos sociais, nós temos o direito à educação. O direito à educação, ele deve ser oferecido de forma igualitária, de forma universal às pessoas na sociedade brasileira, mas, pelo menos durante esse período de pandemia, muitos indivíduos não estão recebendo esse recurso da forma que deveriam, o que constitui, claro, um grande problema. Outro repertório está também na Constituição Brasileira, no artigo 205. O artigo 205 da Constituição discute também sobre a questão da educação e fala que a educação deve oferecer o pleno desenvolvimento do indivíduo, o acesso à cidadania e a capacitação para o mercado de trabalho. Bom, se a educação não está sendo oferecida para determinados indivíduos, é claro que para essas pessoas a gente perde todo esse poder transformador da educação como um todo, e que nós sabemos que constitui um grande problema na sociedade brasileira. Como todo problema, você sabe que nós precisamos de propostas de intervenção. Então vamos à solução dos nossos problemas. Em primeiro lugar, é muito importante que haja um barateamento dos recursos tecnológicos para alunos de escolas públicas. Isso deve ser feito pelo próprio governo federal, para que as pessoas consigam ter mais acesso à tecnologia e para que seja de fato viável oferecer cursos online para as pessoas que estudam nas escolas públicas. Porque hoje, nas escolas públicas, muitas vezes esse ensino não é oferecido por causa da instituição, mas principalmente devido ao fato de os alunos não terem um acesso amplo ainda à internet e à tecnologia. Então é necessário que haja um barateamento para que essas pessoas consigam ter acesso a dispositivos digitais e para que o ano letivo não seja de fato prejudicado. Uma outra questão de grande importância deveria ser feita pelo próprio Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele deveria oferecer estratégias e auxiliar os professores durante essa transição. Seria necessário que o Ministério oferecesse cursos de capacitação tanto aos professores, aos profissionais, quanto às instituições de ensino, para que essa adaptação aconteça de uma forma uniforme entre as instituições e de uma maneira pouco traumática aos professores. Ajuda essa que, infelizmente, não tem acontecido na sociedade brasileira. Uma terceira e última proposta deve ser feita pelo próprio Ministério da Educação, que seria basicamente o adiamento das provas, como a própria prova do Enem, para que os alunos de rede pública não sejam desfavorecidos e para que eles possam depois compensar o tempo que eles estão de fato parados e, se necessário, algum tipo de adiamento em relação ao próprio ano letivo, para que haja uma compensação dos conteúdos e das aulas feitas de maneira ideal nas instituições que não conseguiram oferecer o conteúdo online. Aí sim, a gente conseguiria de fato ter educação de uma maneira mais uniforme e mais qualificada durante esse período de pandemia que é tão doloroso para grande parte da população brasileira. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para as notificações, depois dá uma olhadinha lá no nosso curso online que está no aprendicompapai.com.br e você já consegue direcionar o seu celular para o QR Code e entrar diretamente no nosso site. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!